Shuaurem, aos estimados ouvintes das mensagens, compartilhando um grande tesouro. Compartilhando um grande tesouro, capítulo 24, ainda 10ª parte, com o mesmo tema, o Chebevolial, sobre o esclarecimento, continuação, recapitulando a última parte da número 9. Esta situação foi e é analisada sobre todos os ângulos das circunstâncias. A decisão definida neste preciso esclarecimento se estabelece pela direção e orientação do Ura Urodeshua, em harmonia com a plenitude do mais perfeito Raviu de Ialho Orim, Ialhushua, Ialhu Ialshua Mihushaim. Bem-aventurados os que creem em Ialhu Ialshua Mihushaim, que entende com clareza a lição que o próprio Ialhu Ialshua deixou sobre tirar e salvar uma ovelha que no Yalmiú do Chebevolial cai em um poço, em um buraco fundo. E também entende com clareza essa mensagem que deixou. É lícito fazer o bem no Yalmiú do Chebevolial. Mais uma observação. Mais uma observação aqui neste áudio, nesse trabalho. Vamos expor aqui mais essa observação. A situação dos que precisam prestar serviço no 7º período. Os que precisam prestar serviço no Chevi Yalmiú. Por exemplo, o médico, o enfermeiro, e os que fazem a necessária manutenção no hospital. Aqui, quando o Carlos cita o médico, o enfermeiro, é no modo geral, né? No feminino, no masculino e feminina. E os que fazem a necessária manutenção no hospital. A limpeza, por exemplo. Esses precisam e devem cumprir a regra de trabalho na escala de seu plantão. Ainda tem o vigilante de uma empresa e o porteiro de um condomínio e os que prestam serviço na área da segurança em geral, os bombeiros, plantão em farmácias e ainda em outras situações. Portanto, para esses, em se tratando dos que creem em Ialhushua, em Ialhu Ialshua Mihushaim, Ialhu Urim, que trabalham nessas áreas, prestando serviço no 7º Yalmiú, o Chebevolial, fica, porém, sem culpa perante a justiça de Ialhu Urim. Considerando
Essas áreas, portanto, dependem de assistência em trabalho contínuo, em tempo permanente, em tempo permanente, em tempo integral, em tempo integral. Então, aqui, por exemplo, fazendo aqui uma pequena observação, o médico, né? O médico, o enfermeiro, eles têm que trabalhar continuamente, né? Para atender, então, as necessidades, né? Nessa questão aí, né, de pacientes sendo preciso ser atendido, os que estão em internamento, né, preciso de atendimento contínuo. Então, esses trabalhos não podem, né, parar. Esses trabalhos não podem parar. Então as pessoas, né, as pessoas que trabalham, que prestam plantão, né, no Chefe Boreal, então eles ficam sem culpa. Não é por maldade, não é por maldade, não é por ser transgressores, por ser rebeldes. Estou citando aqui no caso dos que creem em Yahweh, porque para os que não creem, não faz diferença, né? Não faz diferença, estando livre para descansar e obedecer o Chefe Boreal, não faz diferença obedecer ou não, né? Aqui nós estamos fazendo essa colocação para ao Rolial e ao Realshua, os que pertencem ao Rolial, né? Então, para que haja entendimento, né? Para que os profissionais que prestam os serviços, né? Então, para que as pessoas entendam que eles podem, né? Não só podem, mas como devem, né? Prestar o seu serviço também no período sétimo, no Chefe Boreal. Aí então entra aquela questão, né? A questão de que disse, né, Yahushua, é lícito fazer o bem, né, no Chefe Boreal. Aí temos a questão do vigilante, né? A empresa precisa do vigilante também em tempo integral. E os que trabalham na segurança, de um modo geral, na segurança da sociedade, né? Porque o bandido, o ladrão, os mal-intencionados em questão a essa situação de banditismo e roubo, eles não guardam feriado, né? Eles não guardam feriados e muito menos estão preocupados com o sétimo Yomiul, o Chefe Boreal. Então é preciso do vigilante em tempo contínuo, em tempo integral,
como também do segurança, né? Precisa ali estar fazendo o seu plantão, também o policial, né, que cuida da segurança ali da região, né, ali da sociedade. Então, esta é uma questão que precisa ser levada em consideração, né? Então, precisa haver entendimento, porque nesse caso, então, se fosse pensar de maneira negativa, um policial não poderia ser participante do reino de Al-Rohim. Um vigilante não poderia, porque ele tem que prestar serviço, então, no período do chefe filial. Então é preciso aqui entendimento, é preciso aqui consideração a respeito dessas situações. Por essa razão, Carlos está trazendo esses esclarecimentos aqui, porque o assunto em pauta é sobre o chefe filial e o vigor, né, deste Almiul para repouso e para obediência. Foram 8 áudios gravados a respeito, e agora a partir do 8º, então nós estamos, do 9, a partir do 9, então nós estamos aqui trazendo esses esclarecimentos para que a Royal de Al-Riaushua, para aqueles que fazem parte da comunidade, do corpo de Al-Riaushua, tenham então esse pleno conhecimento a respeito em relação a essas situações. Daí então, ainda aqui, continuando aqui os exemplos, tem os bombeiros, que precisam prestar seu plantão também em tempo contínuo, integral, os farmacêuticos, as farmácias de plantão, e aqui outras situações ainda. Portanto, para esses, se tratando dos que crê em Yahushua, Mihushaim e Al-Rohim, que trabalham nessas áreas prestando serviço no 7º Almiul, o chefe filial fica, porém, sem culpa perante a justiça de Al-Rohim. Então, aí está a situação, o esclarecimento a respeito dessas áreas, as pessoas que trabalham nessas áreas, eles podem prestar seu trabalho, sem nenhum problema, no período ceremonial. Não será imputado como rebeldia. Isso, lembrando aqui novamente, isso para os que crê realmente em Yahushua e crê nos ensinamentos, os que tremem pela sua palavra e creem que os ensinamentos estão em vigor, incluindo o chefe filial. É necessário crer, crer aqui no chefe filial, como ensinamento, como estando em vigor. Lembrando para este que vai prestar seu plantão ali no trabalho, dessas áreas, no período do chefe filial,
ele então deve trabalhar somente ali, nessa área. Não fazer trabalho de seu interesse próprio, porque ele prestou serviço. Vamos supor que um médico, um enfermeiro, ou vigilante, ou segurança, ele trabalhou, por exemplo, na parte escura do Chebulial, entregou seu plantão no amanhecer, e daí ele vai, por ele ter trabalhado, ali na área de seu trabalho, ele vai em casa trabalhar para ele, nos seus interesses próprios? Não, de maneira nenhuma. Ele vai descansar no restante do período, vai descansar, vai estar em repouso e em obediência, porque daí aquele que trabalhar lá no seu plantão, um período do Chebulial, uma parte, e daí tendo o restante da outra parte e trabalhar para si, então este não acreditou, não acreditou realmente em Yahu-Urim e Yahu-Yahushua Mehoshehaim, não entendeu o plano de Yahu-Urim, o plano da salvação, e não creu que o Chebulial está em vigor, mas aquele que crê, ele não vai no restante do período, que então ele não vai estar ali no seu plantão de trabalho, ele vai respeitar, vai obedecer, vai descansar, vai fazer aquilo que é do agrado de Yahu-Urim. Continuando, até mesmo entre o povo de Oxuru, que era uma nação independente, onde todos deveriam e poderiam livremente obedecer aos ensinamentos dados por Yahu-Urim, incluindo o Chebulial, mas por causa da rebeldia de muitos, alguns em certas situações tinham que prestar serviço no 7º Yom. Em Yahu-Urim, por exemplo, os mercadores estavam entrando na cidade para vender suas mercadorias no 7º Yom. E isso causou motivo para muitos se tornarem rebeldes, transgressores do ensinamento. Neemiyahu, reprovando suas atitudes de desobediência, colocou guarda nos portais da cidade no 7º Yom, no Chebulial, desde o pôr do luminar maior até o outro pôr do luminar maior, para impedir a entrada dos comerciantes de outras nações. Esses guardas vigilantes então trabalharam no 7º Yom, no Chebulial, mas ficando sem culpa, pois estavam defendendo uma justa causa. Estavam defendendo uma causa sobre a justiça de Yahu-Urim. E ainda tem os que executavam o serviço no que diz respeito ao tabernáculo, ali, que precisava de contínuo, aqueles sacrifícios, que era feito, que era realizado de manhã e de tarde. Então era contínuo, todo o tempo contínuo. Então esses que trabalhavam ali no serviço do tabernáculo, em
relação aos sacrifícios ali realizados, eles trabalhavam no Shebulial a favor de todo o povo de Oxuru. Tinham que trabalhar no Shebulial, o 7º e o 1000, mas estes também ficavam sem culpa, pois o que eles faziam era segundo a ordem de Al-Rohim. Era segundo a ordem. O indivíduo que crê em Yahushua e nos seus ensinamentos, mas que está sob a dependência de uma empresa, de um patrão ou de um chefe, ou ainda em outras situações, os que precisam cumprir a regra de trabalho na escala de seu plantão, conforme fizemos essa exposição acima. Para Yahurim, sua obediência está concretizada e confirmada, ou seja, ficam sem culpa. Portanto, este permitiu que os propósitos de Yahurim em relação à palavra fossem escritos nas tábuas de seu levevave, de seu coração, seu desejo de obedecer, sua lealdade e integridade. Esse coração aqui não é o coração que bate ali pulsando, né? O sangue nas veias, né? É o coração do entendimento, do intelectual, da mente consciente, da consciência, do Ruraú, no âmbito interior. Seu desejo de obedecer, sua lealdade e integridade é lido por Yahurim no Ada interior, em seu Ruraú. Mas aquele que tem liberdade para obedecer, aquele que tem liberdade para obedecer e não obedece, transgride voluntariamente, não respeitando o 7º Elmiú, o Shebulial, não alcançará nenhum descanso, ou seja, não terá nenhum direito no reino perpétuo, pois fazer descaso do Shebulial é fazer descaso do próprio Yahushua Mehushai. É rebeldia, né? É obstinação. Então aqui, né, de acordo com a mensagem exposta de uma maneira esclarecedora nos 8 áudios, né, que apesar ainda foi feito de uma forma resumida, mas ali explicando com bastante esclarecimento. Então, é o necessário, né, para aquele que é a favor do que é certo, aquele que é a favor da justiça, né, para entender então as mensagens que foram expostas nesses 8 áudios anteriores, é o suficiente para entendermos, né, sobre o valor da palavra e o valor
da obediência aos ensinamentos, né? E aí foi exposto então sobre o Shebe Volial, né? Uma extensa mensagem esclarecedora, né? Com citações da palavra e complementações vinda por meio da Coramaioriú também e da inspiração do Uraú Rodeshua. Então, mas aquele que tem liberdade para obedecer, mas transgride voluntariamente, não respeitando o Shevi Almiú, o sétimo período, o Shebe Volial, não alcançará nenhum descanso. Carlos está citando isso aqui com base no que disse Yahushua, quando proclamou, dizendo: olha, gente, não cuideis por eu ter vindo a este mundo, não cuideis que eu vim anular o livro Rodeshua, não cuideis que eu vim anular a Kautov Yahushua Rodeshua, ou os avisos dos profetas. Eu não vim anular, ele acrescentou: vim cumprir, ele obedeceu e assim deixando exemplo para aquele que quer segui-lo, para aquele que quer segui-lo. Então ele deixou bem claro sobre essa situação. Não vamos comentar aqui, o tempo se avança, temos que fechar esta mensagem, este áudio. Então ele concluindo aqui o que disse Yahushua, aquele que desobedecer sobre os mandamentos, em relação aos mandamentos, por menor que seja, ele disse, um mandamento ou ensinamento, por menor que seja o ensinamento, aquele que desobedecer e ensinar a outros fazer o mesmo, este é indigno do reino do Sholamayal. Então, aqui está claro, é palavra de Yahushua, aquele a quem pertence o reino, cujos súditos vão viver para sempre, para sempre. Então, ali com Yahushua, bem-aventurados, bem-aventurados os que tremem pela palavra de Yahushua, pelos seus ensinamentos, por todas as suas orientações, e procuram extrair das mensagens, tanto lá dos antigos escritos que ele trouxe por meio dos profetas, as mensagens que ele trouxe, e depois na sequência ainda complementar os emissários, que possamos trair as lições no sentido positivo para a nossa bem-aventurança neste fulgurante e perpétuo reino de Yahurim, seu reino perfeito, seu reino de Oraviú. Vamos concluir a mensagem desse tema com mais um trabalho, com mais um áudio. Não está sendo possível concluir aqui. Temos mais uma observação para daí concluir então esse tema sobre o Shebe Volial. Shuaolin.